Espanha, ano de 1614. Podia parecer mais uma manhã tranquilinha de setembro na rotina de um velho escritor, tomando seu mingauzinho, seu chazinho, imerso em pensamentos sobre a cena que está escrevendo há dias e não sai do lugar, até que um conhecido seu entra na sala, esbaforido, com um calhamaço nas mãos e plau, joga em cima da mesa. O senhor ficou sabendo disso aqui? Sabendo do que, criatura? É má notícia de guerra? Deixa eu ver isso aqui. O escritor pega esse calhamaço, traz para perto, lê a capa e então se dá conta que está diante do livro que ele mesmo está escrevendo, ali assinado e publicado por outro autor. Ele nem terminou de escrever o livro e já foi plagiado, mas como diabos isso foi acontecer? Dom Quixote 2 é desse livro que eu tô falando. O velho escritor, no caso, é Miguel de Cervantes, talvez você já tenha ouvido falar, na época com seus 67 anos de idade, um nome já muito conhecido, graças ao sucesso do seu romance O Engenhoso Fidalgo Dom Quixote de la Mancha, uma sátira de romance de cavalaria que rompeu as barreiras da Espanha, aquela altura já tinha sido traduzido para outras línguas, e Cervantes estava trabalhando na continuação das aventuras de Dom Quixote quando chega às suas mãos aquela versão pirata intitulada Segundo Tomo do Engenhoso Fidalgo Dom Quixote de la Mancha, que contém a sua terceira saída e a quinta parte de suas aventuras. Sim, isso tudo é o título, escrita por um tal Alonso Fernández de Avellaneda. Primeiro ele fica sem entender. Mas o que é isso? É uma pegadinha, né? Vocês estão tentando tirar uma com a minha cara. Não, seu Cervantes, olha aqui, foi publicado em Tarragona, tá circulando real. Cervantes chega a se tremer de raiva quando começa a ler. Primeiro, porque no prólogo esse tal Alonso Fernández de Avellaneda aproveita para descascar Cervantes. Chama ele de velho, de aleijado, isso porque Cervantes perdeu o movimento da mão esquerda no ferimento de batalha há muitos anos atrás, mas esse é assunto para outro episódio. Falava também que ele era um ressentido, invejoso, amargurado, que o trabalho dele nem era tão bom assim, não tinha valor comercial, etc, etc. E ainda tinha a audácia de usar o personagem dele em uma história não autorizada. Olha, naquela época, rivalidades entre escritores, por muito menos que isso, já deram em morte. Cervantes, é claro, ficou possesso. Isso não vai ficar assim. Não vai ficar mesmo. A primeira vez que eu li Dom Quixote, eu tinha 15 anos de idade. Aí, para contradição de quem acha que adolescente não é capaz de entender ou de se interessar por obras clássicas com uma escrita mais densa, mais sofisticada. Isso porque eu li uma versão, uma tradução diretamente do espanhol arcaico, então realmente tinha uma linguagem bem mais complicada de ler do que, enfim, os romances infanto-juvenis feitos para, vamos dizer, a minha faixa de público. E ainda assim eu estava cascando o meu bico de tanto rir das aventuras do Dom Quixote. Acho que mesmo quem nunca leu Dom Quixote tem uma ideia de quem é esse personagem, entende o que ele representa. Bem, Dom Quixote é a história desse fidalgo, desse velho fidalgo, vamos dizer um senhor aposentado, né, chamado Dom Alonso de Quixada, que em meio ao seu ócio, né, a sua vida sem propósito, a sua melancolia, a sua tristeza, ele mergulha em romances de cavalaria, que eram muito tendência nessa época em que o livro foi escrito. E ele é muito fã e lê um livro atrás do outro, vai emendando a leitura e vai consumindo uma aventura de cavalaria depois da outra, até o ponto de ficar completamente maluco e de começar a confundir realidade com ficção. Ainda bem que não tinha WhatsApp nessa época, né? Então ele, em meio ao seu delírio, começa a juntar umas pratarias da casa, transforma a armadura, pega um cavalo bem magro, bem esquelético, que acredita ser um cavalo heróico, né, o Rocinante, e acompanhado de seu fiel escudeiro, né, um plebeu, um camponês qualquer rechonchudo chamado Sancho Panza, ele sai por aí aprontando altas confusões, acreditando ser um cavaleiro andante chamado, auto-intitulado, né, Dom Quixote. E o que me fez gostar dessa história e me interessar e encarar esse calhamaço, esse livrão, desde que eu era muito jovem,
foram justamente os personagens, em como eles eram interessantes, em como eles eram verdadeiros, principalmente aí os personagens principais, né, o Don Quixote e o Sancho Panza, essa dupla super marcante, e talvez também um pouco por eu me enxergar no personagem. Qual deles? Claro, o Don Quixote, né, um personagem idealista, muito obstinado, muito dedicado, que acredita defender valores nobres, mas no fundo tá só assim, muito perdido no personagem, que busca talvez aí se refugiar um pouco na ficção, que exagera muito naquilo que vê, às vezes não sabe se está delirando, se é realidade, bem, enfim. E o que também é muito cativante nessa história, acredito que não só para mim, afinal, uma história que sobreviveu aí muitos séculos, é a forma com que esse personagem nos é apresentado. Porque apesar de ser uma pessoa que claramente tem muitos transtornos psicológicos, a gente consegue se envolver com o personagem, sentir um carinho, uma compaixão, até uma curiosidade, né? Pelo que ele vai aprontar em seguida. Você fica preso na história, você quer saber o que ele vai fazer, qual é a próxima loucura que ele vai aprontar. E isso se deve à forma com que o Cervantes nos mostra esse personagem, que apesar de ser numa história de humor, ele não está fazendo troça do personagem, ele consegue apresentar várias camadas, várias nuances desse personagem, que também tem uma vulnerabilidade, que apesar de ser louco, é uma pessoa de bom coração. Então você acaba torcendo também por ele. E uma coisa muito interessante que o Cervantes fez, porque ao escrever essa sátira sobre esse gênero de histórias que estava muito na moda nessa época, né, 1600 e lá vai a colonização, é que essas histórias, elas eram muito focadas nos feitos épicos dos personagens, né? Esses romances de cavalaria. Elas eram focadas nessa sequência de ações, né, feitas para exaltar essa figura heróica do cavaleiro solitário da Idade Média. Então acabavam sendo um pouco repetitivas, né, seguindo uma mesma fórmula que o Cervantes quis, nessa história, tirar um sarro, né, pegar todos esses estereótipos e tentar subvertê-lo através da lógica distorcida de um personagem. Então o humor viria daí, né, de colocar esse personagem nas situações que ele via com muita frequência nesses romances de cavalaria, né, pelo menos dentro da fantasia do personagem. Então ele acabou subvertendo um pouco, ao invés de focar nessa trama, né, nessa sequência de ações, ele acabou focando mais no desenvolvimento da lógica desse personagem e como ele iria se comportar em situações corriqueiras, dando esse toque aí épico, fantasioso em cada uma delas. E tanto é que esse personagem acabou se tornando tão amado, tão forte, tão icônico, que a história ficou muito famosa, né, foi traduzida, chegou aqui até os dias de hoje e já naquela época ganhou uma certa popularidade. A prova disso é ter surgido essa versão pirata escrita por sabe-se lá quem, né? Esse Alonso é um pseudônimo, não se sabe quem de fato ele foi, se foi aí um desafeto do Cervantes querendo tirar uma onda com a cara dele. O que se sabe é que essa versão apócrifa de Don Quixote deu o que falar. Bem, como eu disse, Cervantes já estava escrevendo uma sequência para a história do Don Quixote quando surgiu essa versão fake, escrita por um hater. Reza a lenda que Cervantes só terminou de escrever a parte 2 por conta disso, né? Nada como puro ódio para fazer um escritor parar de procrastinar e se motivar a terminar um livro. E foi assim, com sangue nos olhos, que Cervantes escreveu o segundo volume de Don Quixote, incorporando na própria obra uma crítica ao safado que roubou o seu personagem. E ele fez isso de uma forma muito inovadora para a época, que foi fazer o próprio personagem, né, o Don Quixote, tomar consciência de que ele é um personagem e tomar consciência também de que ele é um personagem em uma história falsa que andava circulando pela Espanha. Ou seja, Cervantes fez algo muito melhor do que dar um tiro em um duelo. Ele respondeu ao ultraje do seu inimigo com metalinguagem. Eu vou ler aqui um trechinho em que o próprio Don Quixote critica essa falsificação barata da sua própria história. Está no capítulo 59. Por vida de vossa mercê, senhor Dom Jerônimo, vamos ler enquanto não vem a ceia outro capítulo da segunda parte de Don Quixote de la Mancha. Apenas Don Quixote ouviu seu nome, pôs-se de pé e, com o ouvido alerta, escutou o que diziam dele, e ouviu o tal Dom Jerônimo responder.
Para que quer vossa mercê ler esses disparates, senhor Dom João? Se quem tiver lido a primeira parte da história de Dom Quixote de La Mancha não pode encontrar gosto em ler a segunda. Apesar disso, tornou Dom João, sempre se deve ler, porque não há livro tão ruim que não tenha alguma coisa boa. Neste, o que mais me desagrada é pintar Dom Quixote já desenamorado de Dulcinea del Toboso. Ouvindo isso, Dom Quixote, cheio de ira e de despeito, levantou a voz e disse: a quem disser que Dom Quixote de La Mancha esqueceu ou pode esquecer Dulcinea del Toboso, eu lhe farei perceber com armas iguais que está muito longe da verdade e que nem a incomparável Dulcinea del Toboso pode ser esquecida e nem pode caber o esquecimento no peito de Dom Quixote. O seu brasão é a firmeza e a sua profissão é guardá-la com suavidade e sem esforço algum. Olha isso. O personagem revoltado com a sua versão fake, justamente porque vai contra as diretrizes do próprio personagem, né? Por não respeitar um dos seus princípios básicos, que é ser apaixonado pela Dulcinea e ser um homem firme em seus ideais, né? Um personagem muito de ideia fixa. Não pode o verdadeiro Dom Quixote se esquecer disso. Ele vai amar Dulcinea até o fim. E de fato ele a ama até morrer. Veja que o personagem não aceita se comportar de outra maneira, ele não aceita ser despojado de quem ele realmente é. Não é loucura. O personagem realmente tem vida própria. Cervantes escreve a sua versão porque ele conhece Dom Quixote e a ele cabe essa missão de cumprir a vontade do personagem, que é levar a sua história até o fim. Pera, ouvi passos no corredor. Tem alguém atrás da porta. Quer ver quem é? Cuidado, pode ser um detetive investigando um adultério ou um professor que morreu há muito tempo numa experiência com coquimentos que deu errado, ou apenas uma simpática senhorinha à procura de sua sucuri de estimação. Pode ser um viajante do tempo, ou um vendedor de cangas de praia que começou a perder a memória, ou um adolescente que acredita ser a reencarnação de Shiva, o destruidor de mundos. Ouço vozes. Pode ser também uma pessoa perfeitamente comum, como eu e você, alguém que acabou de passar por uma separação, alguém que decidiu se aventurar em uma nova carreira, alguém levando uma vida dupla, alguém em busca da saída de um labirinto de sofrimento. Tem alguém atrás da porta, esperando para entrar. Você vai abrir? Há um personagem esperando por você para sair pelo mundo. E eu espero poder te ajudar a escrever personagens com a força necessária para conduzir boas histórias. Talvez muitos de vocês já saibam, eu estou lançando o meu novo curso de escrita, o Mergulho na Personagem. Um curso com práticas para perder o controle e entregar o volante das nossas histórias nas mãos das nossas personagens. Um curso para a gente ficar falando, pensando e criando pessoas que não existem, que é meu assunto favorito nessa vida. Vão ser 4 aulas online e ao vivo. Sim, estarei junto com vocês, focadas em personagem, esse elemento primordial da ficção, o ponto de partida que eu uso para contar qualquer história, inclusive as que você ouve aqui no podcast. Eu preparei um curso com esse conteúdo teórico e prático, então eu vou trazer teoria literária, a gente vai dissecar o texto de grandes autores, vamos estudar referências da literatura, do teatro, do audiovisual, dos quadrinhos, e eu pensei nesse conteúdo para ser acessível mesmo para quem não tem experiência com escrita de ficção, e ao mesmo tempo para ser enriquecedor para quem já escreve, quer experimentar métodos diferentes. Então, se você já escreve, se tem uma história que está empacada, pode vir que a gente vai dar mais substâncias para os seus personagens conseguirem avançar. Para isso, a gente vai ter uma série de exercícios, vai ser um mês para entrar numa bela imersão de escrita. E ao decorrer do curso, nós vamos produzir bastante material que depois você vai poder transformar num conto, num romance, num roteiro, né? Quem sabe? O mais legal é que você vai sair desse curso com um personagem desenvolvido e o início de uma história protagonizada por ele. Eu vou oferecer esse curso com a Seiva, que é uma escola de arte e criatividade, que tem trazido cursos com muitos artistas incríveis, o que significa que você vai ter acesso às aulas em um ambiente bem estruturado, com suporte, emissão de certificado e também um fórum para a gente trocar ideia ao decorrer do curso.
As aulas começam no dia 8 de abril de 2025. Tá chegando o dia! E vão ser as terças-feiras, dia 8, 15, 22 e 29 de abril, né? As terças-feiras de abril, às 19h30 do Brasil. Se você não conseguir acompanhar todas as aulas ao vivo, não se preocupe, todas as aulas vão ficar gravadas, você vai ter acesso às aulas e aos materiais por até 6 meses. Estamos nos últimos dias de inscrição, né? Afinal, o curso começa na terça, dia 8, então não perca essa chance de fazer parte dessa turma, onde eu tenho certeza que vão sair novos personagens cheios de vida para povoar a literatura brasileira. Não seja como Alonso Fernandes de Avellaneda, que precisa copiar personagem dos outros. Vem comigo aprender a inventar os seus próprios personagens. E para os meus leitores e ouvintes, eu preparei uma oferta especial, tem 10% de desconto para você. Basta usar o meu cupom ALINEVALEC na hora da compra. Eu vou deixar o link na descrição do episódio para você ver mais detalhes sobre o curso e se inscrever. Eu espero muito, muito mesmo poder te ver lá. É mesmo um vínculo muito forte a relação que um autor cria com seu personagem. Você veja que em 1614 saiu essa continuação pirata de Don Quixote, o que fez Miguel de Cervantes ficar muito puto e acelerar o seu processo, e a publicação da segunda parte original, da parte 2 de Don Quixote, aconteceu em 1615. Alguns meses depois, no ano seguinte, em 1616, Miguel de Cervantes morre em Madrid. No último parágrafo da segunda parte de Don Quixote, no funeral do personagem, Cervantes aparece num discurso final, disfarçado de outro personagem, que é o narrador Cid Hamet, que é o autor que conta a história de Don Quixote dentro desse universo ficcional, cheio de camadas de metalinguagem que Cervantes criou, e ele escreve o seguinte: Só para mim nasceu Don Quixote, e eu para ele. Ele para praticar as ações, e eu para as escrever. Somos um só, a despeito e apesar do escritor fingido e tordesilesco que se atreveu ou se há de atrever a contar com pena de avestruz grosseira e mal aparada as façanhas do meu valoroso cavaleiro, porque não é carga para os seus ombros, nem assunto para o seu frio engenho. Que bonito é o rancor de um escritor, né, gente? Até nesse final ele aproveita para dizer que o outro escreve mal, que não tem envergadura moral e nem talento para contar a história desse personagem tão amado. E ainda que Cervantes tenha colocado um ponto final nessa história ao narrar a morte de Don Quixote, assim, impedir que outra pessoa abuse de sua criação, ele não conseguiu de fato dar um fim a Don Quixote. Porque quando personagens são realmente bem construídos, quando eles são escritos com alma, eles vivem por muito tempo. Eles sobrevivem às modas literárias, eles sobrevivem até à morte de seus autores, porque podem estender a sua vida na imaginação dos leitores, mesmo naqueles que vivem no futuro, muitos séculos depois. Eu sei que muitos de vocês estão esperando por uma nova temporada de bobagens. Eu tenho recebido muitas mensagens, especialmente nesses últimos dias, de ouvintes me marcando em episódios que estão ouvindo, episódios antigos até, falando como já estão ansiosos pela temporada de 2025. E eu acho lindo, de verdade, como que os episódios têm um tempo próprio para chegar nas pessoas, ainda mais nesse podcast artesanal feito por uma mulher só e financiado pelos ouvintes, sem patrocínio de qualquer CNPJ, sem espaço em grandes veículos de mídia, sem impulsionamento em propaganda, sem aditivos, sem conservantes, sem inteligência artificial. Então, muito obrigada a você que ouve e poliniza bobagens por aí, mas também por eu ser uma mulher só, é que esse podcast é feito aos poucos. Esse é o problema de ser uma criadora feita 100% de matéria orgânica. Eu só consigo dedicar minha atenção e energia a alguns projetos de cada vez. E agora o foco é o meu novo curso de personagens, é a minha quest do momento. Por isso que é importante para mim vir aqui contar para você, porque também não consigo oferecer cursos com frequência, apesar de me perguntarem muito, de eu receber muitos pedidos. E a última vez que eu ofereci um curso de escrita de personagem já faz mais de 5 anos, por aí, acho que foi antes da pandemia.
Então, aproveita, sabe-se lá quando que esse curso vai ter uma nova edição. Então, fiz esse episódio surpresa para convidar você para vir para a turma e também para dizer que eu tô aqui, viu? E quanto ao podcast, eu posso te adiantar que eu já estou planejando a próxima temporada. E eu sempre quero fazer algo bem diferente do que já fiz antes. Eu gosto de surpreender, aparecendo assim do nada com o episódio. Eu gosto de ir a caminhos que eu não fui ainda, mesmo que eu quebre a cara no final. Mas enfim, é o que eu gosto de fazer, né? Tentar chegar num lugar novo, porque eu acho melhor tentar e fracassar do que, enfim, não fazer nada. Mas já que estamos aqui, eu quero aproveitar e te perguntar: tem alguma história que eu ainda não contei no podcast, você adoraria que eu contasse, sobre o que você gostaria de ouvir por aqui? Você pode escrever nos comentários ou mandar um e-mail com as suas sugestões e reclamações para escreva@alinevalic.com.br. Pode me escrever sempre que quiser, falando sobre o que quiser, que eu vou adorar ler e saber o que se passa nessa sua cabecinha. Um beijo e lembre-se, continue jamais acreditando no narrador, mas confie nas personagens. Tchau, tchau.